Se você acorda todo dia e a primeira coisa que sente é um aperto no peito, uma ansiedade sem nome, um vazio que nem a oração parece preencher, existe uma frequência invisível operando contra você desde o momento em que você abre os olhos. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que amanhã não é só o começo do dia. É o momento em que você programa sua frequência vibracional para as próximas 24 horas. Seu subconsciente está mais receptivo nos primeiros 20 minutos após acordar. E se você não reprogramar conscientemente essa frequência, os paradigmas de escassez assumem o controle automaticamente. Nos próximos minutos, você vai descobrir o ritual matinal exato que alinha sua vibração com a promessa de Deus, reprograma seu subconsciente para a abundância e faz com que o universo conspire a seu favor antes mesmo de você sair da cama. Isso muda literalmente tudo o que acontece no seu dia. A verdade é que a maioria das pessoas está perdendo a janela mais poderosa do dia sem nem perceber. Você abre os olhos, pega o celular, vê as notícias, rola as redes sociais, já começa a se preocupar com as contas, com o trabalho, com os problemas. E quando você faz isso, está programando sua mente subconsciente para vibrar na frequência da escassez, da ansiedade, da reação. Bob Proctor sempre dizia que existem dois tipos de pessoas no mundo: as que acordam e reagem à vida, e as que acordam e criam sua realidade conscientemente. A diferença entre essas duas pessoas não é talento, não é sorte, não é nem fé. É frequência vibracional. É saber que os primeiros 20 minutos após acordar são sagrados, são o momento em que você escolhe em qual frequência vai vibrar pelas próximas horas. E quando você entende isso, quando você aplica o protocolo que vou te ensinar agora, Deus literalmente começa a agir na sua vida de formas que você nunca imaginou possíveis. Então presta atenção, porque o que você vai aprender aqui não é teoria, não é motivação vazia, não é mais um vídeo para você assistir e esquecer. É o método exato que Bob Proctor ensinou, validado pela neurociência moderna, fundamentado nos princípios bíblicos, testado por milhares de pessoas que transformaram suas vidas simplesmente mudando a forma como começam o dia. Você vai descobrir por que seu cérebro está em um estado específico logo ao acordar, como usar esse estado para reprogramar paradigmas que estão te sabotando há anos, e qual a sequência exata de práticas que eleva sua vibração, alinha sua frequência com a vontade de Deus e manifesta a abundância antes mesmo de você tomar café. E o mais incrível é que isso leva menos de 20 minutos. 20 minutos que separam uma vida de escassez de uma vida de prosperidade. 20 minutos que vão fazer Deus agir na sua vida ainda este ano. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. O que você faz nos primeiros 5 minutos depois que abre os olhos? Porque essa resposta explica exatamente por que você está onde está hoje. Se a primeira coisa que você faz é pegar o celular, você está entregando os primeiros minutos do seu dia, os minutos mais valiosos para reprogramação mental, para algoritmos, para notícias ruins, para comparação nas redes sociais, para preocupações que nem são suas. E Bob Proctor descobriu algo chocante sobre isso. Ele ensinou durante décadas que quando você acorda, seu cérebro está operando em ondas θ, que é o mesmo estado de hipnose profunda, o mesmo estado em que sua mente subconsciente está completamente aberta para a programação. Isso não é esotérico, é neurociência pura. Nos primeiros 20 minutos após acordar, você tem acesso direto ao seu subconsciente, aquela parte da sua mente que controla 95% das suas decisões, dos seus hábitos, da sua frequência vibracional. É como se você tivesse uma janela aberta direto para o centro de comando da sua vida. E a pergunta é: você está usando essa janela para programar abundância, ou está deixando ela aberta para qualquer lixo mental entrar? A maioria das pessoas desperdiça esse momento sagrado.
Elas acordam já em modo de sobrevivência, já pensando nos problemas, já se preocupando com o que precisa ser feito. E quando você faz isso, está literalmente programando seu subconsciente para vibrar na frequência da escassez pelas próximas horas. Você está dizendo para sua mente: o mundo é uma ameaça, a vida é difícil, eu preciso me defender. E aí, você passa o dia inteiro atraindo exatamente o que está vibrando: mais problemas, mais dificuldades, mais escassez. Bob Proctor sempre explicava isso através da lei da vibração. Ele dizia que tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências, inclusive você. E a frequência que você vibra determina o que você atrai. Se você vibra medo logo ao acordar, você atrai situações que geram medo. Se você vibra preocupação, você atrai mais motivos para se preocupar. Mas se você vibra gratidão, abundância, fé, você atrai situações e pessoas que refletem essa frequência. E amanhã, especialmente os primeiros 20 minutos, é o momento em que você define essa frequência. A Bíblia já revelava isso há milênios. No livro de Salmos, capítulo 63, versículo 1, está escrito: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Não é coincidência que Davi buscava a Deus logo ao acordar. Ele entendia que amanhã é um momento de alinhamento espiritual. É quando você sintoniza sua frequência com a frequência divina. E quando você faz isso, quando você usa os primeiros minutos do dia para se conectar com Deus, para elevar sua vibração, para reprogramar seu subconsciente, você está literalmente abrindo as portas para que Deus haja na sua vida. Você não está apenas orando, você está vibrando na frequência da oração respondida. Você não está apenas pedindo, você está se alinhando com a provisão que Deus já preparou para você. E essa é a diferença entre pessoas que oram e nada acontece, e pessoas que oram e milagres se manifestam. Não é que Deus escolhe uns e ignora outros, é que alguns vibram na frequência certa para receber e outros vibram na frequência da dúvida, da preocupação, da escassez. Sua mente ao acordar é como um campo fértil, onde você pode plantar sementes de abundância ou ervas daninhas de escassez. O solo está preparado, a terra está receptiva, o momento é perfeito. E você escolhe, vai plantar pensamentos de gratidão ou pensamentos de preocupação? Vai plantar visualizações de prosperidade ou imagens de escassez? Vai plantar afirmações de fé ou declarações de medo? Porque tudo que você planta nos primeiros minutos ao acordar vai crescer durante o dia e vai produzir frutos à noite. Se você planta escassez, você colhe escassez. Se você planta abundância, você colhe abundância. É lei da vibração, é lei da semeadura e colheita, é princípio espiritual e científico ao mesmo tempo. Você não está acordando errado, você está apenas programando a frequência errada sem perceber. E isso muda agora, porque nos próximos minutos você vai aprender exatamente o que Bob Proctor ensinava para reprogramar essa frequência, elevar sua vibração e alinhar sua manhã com a vontade de Deus. Você vai descobrir o protocolo completo, passo a passo, testado e comprovado por milhares de pessoas que transformaram suas vidas simplesmente mudando seus primeiros 20 minutos do dia. E quando você aplicar isso amanhã de manhã, vai sentir a diferença imediatamente. Vai acordar com clareza, com paz, com uma certeza profunda de que Deus está agindo. O próximo ponto é ainda mais importante, porque não adianta entender a janela sagrada se você não souber o que fazer nela. Agora você vai aprender a primeira prática do protocolo matinal de Bob Proctor, a base de tudo. O fundamento que transforma frequência de escassez em frequência de abundância antes mesmo de você sair da cama. E isso tem a ver com uma palavra que você ouve todo dia, mas provavelmente nunca aplicou da forma certa: gratidão. Bob Proctor começava todos os seus dias com gratidão antes mesmo de pisar no chão.
Não era gratidão mecânica, não era aquele obrigado genérico, não era lista mental feita no automático. Era gratidão vibracional. Era sentir profundamente, ainda deitado, a frequência da abundância que já existe na sua vida. E ele ensinava isso porque entendia algo que a maioria das pessoas ignora. Gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma frequência vibracional específica. Quando você vibra gratidão genuína, você está literalmente sintonizando na frequência da abundância. Você está dizendo para o universo, para Deus, para sua mente subconsciente: eu reconheço a abundância que já existe, eu vibro na frequência de quem tem, eu sou grato pelo que já recebi e pelo que está vindo. E quando você faz isso logo ao acordar, quando seu cérebro está em teta e seu subconsciente está completamente aberto, você está gravando essa frequência como o padrão do dia. A lei da vibração funciona assim. Você atrai aquilo com o que você vibra em harmonia. Se você vibra escassez, você atrai escassez. Se você vibra medo, você atrai situações que geram medo. Mas se você vibra gratidão, você atrai mais motivos para ser grato. É uma espiral ascendente. Quanto mais você vibra gratidão, mais coisas boas aparecem na sua vida, mais você tem motivos para ser grato, mais você vibra gratidão, mais coisas boas aparecem. É um ciclo de abundância que começa com uma decisão consciente de vibrar gratidão nos primeiros minutos do dia. E a Bíblia, como sempre, já revelava isso há milênios. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Não apenas nas coisas boas, não apenas quando as bênçãos são óbvias, mas em tudo. Porque quando você agradece em tudo, você está vibrando na frequência da fé. Você está declarando que reconhece a mão de Deus operando em todas as áreas da sua vida, mesmo nas que parecem difíceis. Você está sintonizando com a vontade divina, que é sempre abundância, sempre provisão, sempre multiplicação. Agora vem a parte prática, o exercício que vai transformar sua manhã de amanhã. Quando você acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de pegar o celular, antes de pensar no dia, antes mesmo de abrir os olhos completamente, você vai praticar gratidão vibracional. Ainda deitado, confortável, no estado teta natural do despertar, você vai trazer à mente 3 coisas específicas pelas quais você é profundamente grato. Mas atenção, não pode ser genérico. Não pode ser só obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela família. Tem que ser específico. Tem que ser sentido. Bob Proctor sempre enfatizava isso. A especificidade aumenta a vibração. Então você vai pensar: sou grato pela forma como meu filho sorriu para mim ontem à noite. Sou grato por ter acordado sem dor no corpo hoje. Sou grato pela comida que tem na geladeira esperando por mim, coisas específicas, coisas que quando você traz à mente, você realmente sente a gratidão no peito. E aqui está o segredo que a maioria não entende. Não é o pensamento de gratidão que muda sua frequência, é o sentimento de gratidão. Você pode pensar, sou grato 100 vezes, mas se você não sentir realmente a gratidão, você não está vibrando gratidão. Bob Proctor ensinava que emoção é energia em movimento. Quando você sente gratidão profundamente, você está movendo energia, você está vibrando em uma frequência específica, você está emitindo um sinal para o universo. E esse sinal é captado. Esse sinal atrai, esse sinal manifesta. Quando foi a última vez que você agradeceu antes mesmo de pisar no chão? Quando foi a última vez que você começou o dia sentindo gratidão profunda antes de pensar em qualquer problema? Quando foi a última vez que você programou sua frequência vibracional com abundância antes de fazer qualquer outra coisa? Porque se você nunca fez isso, se você sempre acordou já em modo de sobrevivência, já pensando nos problemas, já vibrando preocupação, agora
Você entende por que sua vida está do jeito que está. Não é falta de esforço, não é falta de fé, é frequência errada, é programação matinal errada. Gratidão é como sintonizar o rádio na estação certa. Você só recebe o que está na frequência que você vibra. Se você está sintonizado na estação da preocupação, você recebe mais motivos para se preocupar. Se você está sintonizado na estação da escassez, você recebe mais escassez. Mas se você sintoniza na estação da gratidão, da abundância, da fé, você recebe exatamente o que está transmitindo nessa frequência. Agradecer antes de ver o milagre é o que faz o milagre aparecer. Esse é o princípio da fé aplicada que Napoleon Hill ensinou e que Bob Proctor aperfeiçoou. Você não agradece depois que a bênção chega. Você agradece antes, sabendo que ela já está a caminho, vibrando como se já tivesse recebido. E quando você faz isso, quando você vibra gratidão pela abundância que ainda não se manifestou fisicamente, você está ativando a lei da atração de uma forma tão poderosa que a manifestação não tem escolha a não ser acontecer. Espera só até você entender o que vem agora. Gratidão é só o primeiro passo. O próximo vai elevar sua vibração a um nível completamente diferente. Porque não basta vibrar gratidão pelo que já existe. Você precisa criar mentalmente o que ainda não existe. Você precisa usar o poder da visualização criativa para construir a imagem de prosperidade no seu subconsciente. E quando você faz isso logo ao acordar, em estado teta, com gratidão já ativada no seu peito, você está literalmente programando sua mente para manifestar a vida que Deus já aprovou para você. Bob Proctor dedicou décadas ensinando sobre imagem de prosperidade. Ele explicava que seu subconsciente não diferencia entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Quando você visualiza algo com detalhes suficientes, com emoção suficiente, com repetição suficiente, seu subconsciente aceita aquela imagem como realidade. E quando seu subconsciente aceita algo como realidade, ele programa seus pensamentos, seus comportamentos, suas ações para tornar aquela imagem física. E por que visualizar logo ao acordar é 10 vezes mais poderoso do que em qualquer outro momento? Porque quando você acorda, seu cérebro ainda está em ondas teta, sua mente crítica ainda não acordou completamente, suas defesas lógicas ainda estão baixas. É o momento perfeito para inserir imagens direto no subconsciente sem resistência. É como ter acesso direto ao hard drive do seu cérebro e poder gravar novos programas sem que o antivírus mental bloqueie. A Bíblia já revelava esse princípio há milênios. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, está escrito: "Como imagina em sua alma, assim ele é. Não como ele deseja ser, não como ele espera ser, mas como ele imagina em sua alma, assim ele é." A imaginação não é fantasia inútil, é a ferramenta mais poderosa de criação que Deus te deu. Quando você imagina vividamente, quando você constrói imagens mentais claras e emocionalmente carregadas, você está literalmente criando um molde energético para a manifestação física. Agora vem o exercício prático de visualização criativa matinal. Depois da gratidão, você vai dedicar 5 minutos para visualizar seu dia ideal. 5 minutos apenas, mas 5 minutos de visualização focada, detalhada, emocional. Você vai fechar os olhos e começar a ver mentalmente você mesmo já vivendo o dia perfeito. Vê você acordando com disposição. Vê você tomando café da manhã com calma e presença. Vê você no trabalho, focado e produtivo. Vê você tendo a conversa difícil com confiança. Vê você recebendo a ligação inesperada com a oportunidade certa. Vê você voltando para casa com sensação de vitória. Você está criando seu dia mentalmente ou apenas deixando acontecer? Porque se você apenas deixa acontecer, você está no modo reativo. Você está sendo empurrado pelas circunstâncias, pelas outras pessoas,
pelos eventos externos. Mas quando você dedica 5 minutos toda manhã para visualizar seu dia ideal, você muda completamente a dinâmica. Você passa de reativo para criativo. Visualização é o blueprint mental que o universo usa para construir sua realidade. Pensa em um arquiteto criando um prédio. Ele não começa construindo, ele começa desenhando. Ele cria a planta, o projeto, o blueprint completo. E só depois que o blueprint está pronto, a construção física começa. Sua vida funciona exatamente assim. Primeiro você cria o blueprint mental através da visualização. Depois, o universo usa esse blueprint para construir a realidade física. Você não pode manifestar o que você não consegue ver primeiro na sua mente. Essa é uma verdade fundamental que Bob Proctor ensinou durante toda a sua vida. Se você não consegue visualizar prosperidade, você não consegue manifestar prosperidade. Se você não consegue ver mentalmente você mesmo bem-sucedido, confiante, próspero, você não consegue se tornar essas coisas na realidade física, porque manifestação não começa no mundo externo, começa no mundo interno. O que você vai descobrir agora é o que separa quem sonha de quem realiza. Bob Proctor guardou o melhor para este próximo ponto, porque visualizar é poderoso, mas tem algo ainda mais profundo que reprograma sua identidade no nível fundamental. Tem a ver com as palavras que você declara sobre si mesmo, especialmente as que começam com "eu sou". E quando você entende o poder das afirmações, "eu sou" logo ao acordar, você nunca mais vai começar o dia em silêncio. Bob Proctor ensinava que as palavras mais poderosas que existem em qualquer idioma são "eu sou". Porque o que vem depois de "eu sou" define sua identidade. E sua identidade determina seus pensamentos, seus comportamentos, seus resultados. Se você diz "eu sou pobre", você vibra pobreza. Se você diz "eu sou incapaz", você manifesta incapacidade. Se você diz "eu sou abençoado", você atrai bênçãos. Se você diz "eu sou próspero", você vibra prosperidade. O nome de Deus revelado a Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, é "eu sou o que sou". Não é coincidência. Deus escolheu se revelar através de "eu sou", porque esse é o poder criativo máximo. "Eu sou" é declaração de existência, de identidade, de verdade absoluta. E quando você usa "eu sou", você está usando o mesmo poder criativo. Como afirmações matinais reescrevem paradigmas limitantes? Paradigmas são programas subconscientes que controlam seus pensamentos e comportamentos automáticos. Mas paradigmas podem ser reescritos através do mesmo processo: repetição, emoção e autoridade. Quando você declara afirmações "eu sou toda manhã", você está usando repetição. Quando você sente profundamente essas afirmações, você está adicionando emoção. Quando você reconhece que essas afirmações vêm da autoridade de Deus sobre sua vida, você está adicionando autoridade. Agora vem o exercício prático das afirmações matinais "eu sou". Depois da gratidão e da visualização, você vai dedicar 3 minutos para declarar em voz alta 7 afirmações "eu sou". Em voz alta é importante porque quando você fala, você ativa mais áreas do cérebro do que quando você apenas pensa. As 7 afirmações devem ser específicas para a sua vida, suas metas, sua identidade desejada. Exemplos: eu sou próspero e abundante em todas as áreas. Eu sou grato pela provisão de Deus na minha vida. Eu sou capaz de criar múltiplas fontes de renda. Eu sou disciplinado e focado nos meus objetivos. Eu sou amado e apoiado pelo universo. Eu sou saudável e cheio de energia. Eu sou um imã para oportunidades e bênçãos. Qual identidade você está declarando sobre si mesmo toda manhã? Porque você está declarando uma, consciente ou inconscientemente. Se você acorda e não declara nada conscientemente, seus paradigmas antigos declaram por você. Mas quando você assume o controle,
Quando você declara conscientemente, através de afirmações "eu sou", você está reescrevendo sua identidade. Afirmações são como comandos de programação que você digita diretamente no seu subconsciente. Seu subconsciente é como um computador extremamente poderoso que executa os programas que você instala. Mas a maioria das pessoas nunca aprendeu a programar conscientemente. Quando você aprende a usar afirmações "eu sou" conscientemente, você se torna o programador da sua própria mente. Você não está mentindo quando afirma abundância, você está reprogramando sua frequência para recebê-la. Essa é a distinção crucial que muitas pessoas não entendem. Suas afirmações "eu sou" não negam a realidade física atual. Elas simplesmente declaram a realidade que você está criando. Elas sintonizam sua frequência com a realidade que você quer viver. Quase ninguém consegue aplicar o ponto 5, mas quando você entender isso, vai finalmente sacar por que algumas pessoas atraem milagres toda manhã. Porque não basta vibrar gratidão, visualizar e afirmar. Você precisa alimentar sua mente conscientemente com conteúdo que eleva sua frequência em vez de destruí-la. A maioria das pessoas faz tudo certo nos primeiros 15 minutos e depois destrói completamente sua frequência ao consumir notícias, redes sociais e conteúdo negativo. E Bob Proctor tinha um conceito específico para evitar isso: o seminário mental matinal. Bob Proctor sempre falava sobre seminário mental diário. A ideia é simples, mas revolucionária. Assim como você alimenta seu corpo com comida todo dia, você precisa alimentar sua mente com conteúdo transformador todo dia. A maioria das pessoas alimenta o corpo, mas mata de fome a mente. Ou pior, alimenta a mente com lixo. Notícias deprimentes, conteúdo superficial, comparação nas redes sociais, fofoca, drama. Porque os primeiros conteúdos que você consome definem sua vibração. Porque eles definem o tom mental do dia. Se a primeira coisa que você consome são notícias ruins, seu cérebro passa o dia em modo de ameaça, procurando perigos, focado em problemas. Se a primeira coisa que você consome são redes sociais, seu cérebro passa o dia comparando, julgando, se sentindo inadequado. Mas se a primeira coisa que você consome é conteúdo inspirador, educativo, transformador, seu cérebro passa o dia procurando oportunidades, soluções, crescimento. A Bíblia, como sempre, já revelava esse princípio. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, está escrito: "Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai." Agora vem o exercício prático do seminário mental matinal. Depois da gratidão, visualização e afirmações, você vai dedicar 10 minutos para consumir conteúdo transformador. Pode ser assistir um vídeo de Bob Proctor sobre lei da vibração. Pode ser ouvir um capítulo de audiolivro sobre mentalidade milionária. Pode ser ler um capítulo de livro bíblico com reflexão. O importante é que seja conteúdo que eleva, que desafia seus paradigmas limitantes, que expande sua consciência. Com qual frequência você está alimentando sua mente logo ao acordar? Porque se você está alimentando ela com preocupação, notícias e redes sociais, você está vibrando na frequência de escassez, medo e comparação. Mas quando você alimenta sua mente com o seminário mental matinal, quando você dedica 10 minutos todo dia para consumir conteúdo que transforma, você está vibrando na frequência de crescimento, possibilidade e abundância. Sua mente é como um jardim. O que você planta pela manhã é o que vai colher durante o dia. Se você planta sementes de notícias ruins, você colhe preocupação e ansiedade. Se você planta sementes de comparação nas redes sociais, você colhe inadequação e inveja. Mas se você planta sementes de inspiração, conhecimento e verdade através do seminário mental,
você colhe pensamentos elevados, decisões sábias e ações produtivas. Você não controla o que acontece no mundo, mas controla completamente o que entra na sua mente. O mundo vai continuar cheio de drama, notícias ruins, negatividade. Você não pode mudar isso, mas você pode decidir não permitir que isso entre na sua mente, especialmente logo de manhã, quando sua mente está mais receptiva. Prepare-se, porque este próximo conceito vai virar sua realidade de cabeça para baixo. Tem a ver com algo que você está ignorando toda manhã e que Bob Proctor considerava absolutamente essencial. Porque até agora você aprendeu sobre gratidão, visualização, afirmações e alimentação mental. Mas tem um componente que a maioria das pessoas esquece completamente, e sem ele, toda a reprogramação mental perde metade do poder. Estou falando do seu corpo físico, do movimento, da energia que flui através do seu corpo quando você se move conscientemente. Bob Proctor sempre incluía movimento físico na rotina matinal. Não era sobre estética, não era sobre perder peso, não era sobre ter músculos. Era sobre vibração, era sobre energia, era sobre usar o corpo para elevar a frequência, porque você não é só mente, você é mente e corpo integrados. E quando você programa a mente, mas ignora o corpo, você está deixando metade do sistema desligado. A conexão entre corpo em movimento e elevação de frequência é cientificamente comprovada. Quando você se exercita, seu corpo libera endorfina, que é um neurotransmissor de prazer e bem-estar. Mas não é só endorfina. Exercício também libera dopamina, serotonina e noradrenalina, que juntos criam um estado mental de clareza, foco, motivação e felicidade. A Bíblia também fala sobre o corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está escrito: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Seu corpo não é apenas um veículo, é um templo, é o lugar onde o Espírito habita. E quando você move seu corpo logo de manhã, você está honrando o templo que Deus te deu. Agora vem o exercício prático do movimento matinal. Depois da gratidão, visualização, afirmações e seminário mental, você vai dedicar 10 minutos para movimento físico consciente. Não precisa ser treino intenso na academia. Pode ser alongamento, yoga, caminhada rápida, dança, polichinelo, qualquer coisa que coloque seu corpo em movimento e acelere levemente sua frequência cardíaca. Seu corpo está vibrando energia de escassez ou de vitalidade. Pensa comigo. Uma pessoa próspera, bem-sucedida, vibrando em alta frequência, como ela se move? Ela se move com energia, com propósito, com vitalidade. O corpo reflete a vibração interna. Mas aqui está o segredo. Você pode reverter isso. Você pode mudar sua vibração interna, mudando como você move seu corpo. Movimento físico é como sacudir a poeira da frequência baixa e ativar a energia de prosperidade. Imagine que você está carregando peso, estagnação, energia densa da noite. Quando você acorda e não se move, essa energia densa permanece. Mas quando você se move, você literalmente sacode essa energia para fora. Você não pode vibrar em abundância com um corpo estagnado. É impossível. Abundância é movimento, é fluxo, é energia em circulação. Escassez é estagnação, é bloqueio, é energia parada. Se você quer vibrar abundância, precisa mover energia. E a forma mais direta de mover energia é mover o corpo. Isso aqui vai explodir sua mente. O que vem agora conecta tudo o que você aprendeu até aqui e transforma em manifestação real. Porque você pode fazer gratidão, visualização, afirmações, seminário mental, movimento, tudo isso perfeitamente. Mas se você não fizer a última prática, a prática que alinha tudo isso com a vontade divina, você está navegando sem bússola. Estou falando de oração consciente. Não a oração desesperada que você já conhece, mas a oração de alinhamento, a oração que vibra fé em vez de medo.
Bob Proctor não separava a espiritualidade de lei da vibração. Ele entendia que são a mesma coisa vista de ângulos diferentes. A lei da vibração é a mecânica de como o universo funciona. A espiritualidade é o reconhecimento de que existe uma inteligência divina por trás dessa mecânica. E quando você integra os dois, quando você ora entendendo vibração, quando você vibra entendendo espiritualidade, você cria uma conexão poderosa entre sua consciência humana e a consciência divina. A diferença entre oração desesperada e oração de alinhamento é frequência. Oração desesperada vibra medo, falta, urgência negativa. É quando você ora porque está em crise, porque precisa desesperadamente de algo, porque tem medo do que vai acontecer se não receber. Essa oração vibra escassez. Oração de alinhamento vibra fé, gratidão, confiança. É quando você ora não porque está desesperado, mas porque está se alinhando conscientemente com a vontade de Deus. O princípio bíblico de Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino não significa apenas ir à igreja ou ler a Bíblia. Significa sintonizar sua frequência com a frequência divina, alinhar sua vibração com a vibração de Deus, colocar seu foco primeiro em conexão espiritual, antes de ir atrás de resultados materiais. Agora vem o exercício prático da oração consciente matinal. Depois de gratidão, visualização, afirmações, seminário mental e movimento, você vai dedicar de 3 a 5 minutos para a oração de alinhamento. Não é lista de pedidos, não é reclamação de problemas, não é súplica desesperada, é alinhamento. Você vai orar agradecendo antecipadamente pelas bênçãos que ainda não se manifestaram. Você vai orar declarando que você confia na provisão de Deus. Como orar na frequência de já ter recebido? Exemplo prático. Em vez de orar, Deus, por favor me dê provisão financeira porque estou precisando muito, você ora, Deus, eu te agradeço pela abundância que já flui na minha vida. Eu te agradeço pelas oportunidades que estão vindo, eu te agradeço pela provisão que tu já liberaste e que está se manifestando agora. Sente a diferença? O alinhamento completo é vibração mais fé, mais ação. Vibração sem fé é apenas energia sem direção. Fé sem vibração é apenas crença mental sem poder manifestador. E vibração mais fé sem ação é potencial não realizado. Mas quando você combina os três, quando você vibra alto através de todos os rituais matinais, quando você ora com fé genuína e quando você age durante o dia alinhado com sua vibração e sua fé, você cria a tríade perfeita de manifestação. Você ora pedindo ou ora agradecendo antecipadamente? Porque a forma como você ora revela sua fé. Se você ora pedindo com dúvida, você não acredita realmente que vai receber. Mas se você ora agradecendo antecipadamente, você está declarando fé absoluta. Você está dizendo, eu sei que já recebi, estou apenas esperando a manifestação física. Oração consciente é como fazer um pedido ao universo, já vibrando na frequência da resposta. Deus está sempre transmitindo abundância, sempre transmitindo bênçãos, sempre transmitindo provisão. Mas se você não sintoniza na frequência certa, através de vibração elevada e fé genuína, você não capta a transmissão. Tudo que você aprendeu até agora cria um protocolo matinal completo. 20 minutos que separam uma vida de reação de uma vida de criação consciente. 20 minutos que programam sua frequência vibracional para o dia inteiro. Gratidão vibracional para elevar frequência e programar abundância. Visualização criativa para construir imagem de prosperidade no subconsciente. Afirmações: eu sou para reprogramar identidade. Seminário mental para alimentar mente com conteúdo transformador.
Movimento físico para energizar corpo e elevar vibração. Oração consciente para alinhar com Deus. Esse é o ritual que Bob Proctor ensinou durante 60 anos. Esse é o método que transformou milhares de vidas. E a partir de amanhã, esse é o ritual que vai transformar sua manhã, sua frequência, sua vida. Porque você não vai mais acordar no modo reativo. Você vai acordar consciente. Você vai usar os primeiros 20 minutos para reprogramar intencionalmente sua frequência. Então agora você tem tudo. Você entende a ciência por trás do estado teta matinal. Você conhece a lei da vibração que Bob Proctor ensinou. Você aprendeu os 7 elementos do ritual matinal completo. Você tem o conhecimento. Agora vem a parte mais importante: aplicação. Porque conhecimento sem aplicação é apenas informação que infla ego. Mas conhecimento aplicado consistentemente é poder transformador que muda a realidade. Amanhã de manhã, quando o alarme tocar, você tem uma escolha. Você pode fazer o que sempre fez: pegar o celular, checar mensagens, rolar redes sociais, começar o dia no modo reativo. Ou você pode fazer diferente. Você pode lembrar de tudo que aprendeu aqui. Você pode proteger os primeiros 20 minutos como sagrados. Você pode praticar gratidão vibracional ainda deitado. Você pode visualizar seu dia ideal com detalhes e emoção. Você pode declarar suas afirmações "eu sou" em voz alta. Você pode consumir conteúdo transformador por 10 minutos. Você pode mover seu corpo conscientemente por 10 minutos. Você pode orar na frequência de já ter recebido. E quando sua frequência muda, o que você atrai muda. Quando você vibra abundância pela manhã, você atrai oportunidades de abundância durante o dia. Quando você vibra confiança, você atrai situações que confirmam sua confiança. Quando você vibra fé, você atrai milagres que validam sua fé. Não é sorte, não é coincidência. É lei da vibração funcionando exatamente como Bob Proctor ensinou. Nos próximos 30 dias, se você aplicar esse ritual matinal consistentemente, sua vida vai mudar de formas visíveis. Você vai notar sincronicidades aumentando. Você vai perceber oportunidades aparecendo do nada. Você vai sentir sua energia diferente. E em 90 dias, se você continuar consistentemente, você vai olhar para trás e não vai reconhecer a pessoa que era. Bob Proctor dizia que leva 90 dias de prática consistente para mudar um paradigma profundamente enraizado. 90 dias de repetição consciente para reescrever programação subconsciente. Mas funciona. Funciona para todo mundo que aplica consistentemente. Não importa onde você está agora. Se você aplicar esse ritual matinal durante 90 dias, você vai transformar sua frequência. E quando sua frequência transforma, sua vida transforma. Então, o compromisso que você faz hoje não é comigo, não é com Bob Proctor, não é com ninguém externo, é com você mesmo, é com sua transformação. Você decide agora: vou proteger meus primeiros 20 minutos toda manhã. Vou tratar esse tempo como sagrado. Vou praticar o ritual completo antes de fazer qualquer outra coisa. Vou fazer isso por 90 dias seguidos, sem exceção, sem desculpa, sem negociação. Deus já preparou bênçãos extraordinárias para você este ano. Já aprovou a provisão. Já liberou a abundância. Mas essas bênçãos só se manifestam quando você vibra na frequência certa para recebê-las. E a frequência certa é criada conscientemente através do que você faz nos primeiros 20 minutos de todo dia. Então, amanhã de manhã não é apenas mais um dia, é o primeiro dia da sua nova vida. Compartilha isso com alguém que precisa entender que manhãs não são apenas um horário, são uma frequência. Qual ponto desse ritual matinal vai transformar sua manhã de amanhã? Foi a gratidão vibracional que te tocou? Foi a visualização criativa que clareou sua mente? Foi as afirmações "eu sou" que reprogramaram sua identidade? Deixa aqui embaixo qual elemento mais impactou você.
E se você está sentindo sua frequência mudando só de assistir isso, deixa um "eu vibro" em abundância nos comentários. Amanhã de manhã, quando você acordar, você vai lembrar de tudo que aprendeu aqui. Você vai fechar os olhos e começar com gratidão. Você vai visualizar seu dia perfeito. Você vai declarar suas afirmações "eu sou". Você vai consumir conteúdo transformador. Você vai movimentar seu corpo. Você vai orar na frequência de fé. E você vai completar seus primeiros 20 minutos vibrando na frequência mais alta que você já vibrou. E Deus vai agir. As portas vão abrir. Os milagres vão se manifestar. Porque você finalmente entendeu o segredo que Bob Proctor ensinou durante 60 anos. Sua manhã determina sua frequência. Sua frequência determina o que você atrai. E o que você atrai determina sua vida. Mude sua manhã, mude sua frequência, mude sua vida. Tudo começa amanhã. Faça isso todas as manhãs. E Deus vai agir na sua vida ainda este ano.